Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês até sobre uma declaração do Ítalo Ferreira, responsável por contratações do Vitória nessa temporada, que afirmou no início do Campeonato Brasileiro, né? Na reta final do estadual, no início do Brasileiro, que o Vitória monitorava os jogadores do Nova Iguaçu. Onde assim, eu diria que os três principais jogadores do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca não estão numa fase, nossa, sensacional, e seria difícil de pensar numa vinda para o Vitória, ainda mais estando na Série A. Eu acho que seria uma situação bem provável. Vale lembrar também de que um desses atletas estava lesionado depois do estadual e deve voltar agora no meio do ano. Óbvio que o Nova Iguaçu vai ter interesse em uma venda, até porque ele é um dos mais promissores, e eu vou comentar aqui com vocês se valeria a pena ou não, e sobre essa declaração do Ítalo também há um pouco mais de 2 meses e meio atrás. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a esse próximo objetivo aqui na plataforma, que é de 58 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu vou deixar essa matéria aqui, ó, valeu demais, é o portal terra.com, que trouxe ela lá no dia 19 de março, tá aqui, ó. Segundo Ítalo Rodrigues, Vitória monitora jogadores do Nova Iguaçu. Em entrevista, o diretor de futebol do Leão comentou sobre a possibilidade, né, do mercado, e ainda tinha falado sobre a expectativa do clássico do Bahia e Vitória. Então, assim, ele falou nessa entrevista sobre isso, sobre esse monitoramento. Na época eu até trouxe, né, vídeos aqui no canal falando sobre essa possibilidade. Se passaram aí 2 meses desde então, essa entrevista foi no dia 19 de março, abril, maio, agora em junho, indo para quase 3 meses, e a situação é bem diferente, né, em relação aos atletas, até porque alguns foram contratados por outras equipes, outros não têm jogado com tanta frequência. Eu diria que tem 3 nomes principais do Nova Iguaçu. Não vou citar aqui, por exemplo, vários atletas, porque eu não sei, por exemplo, se são jogadores de níveis para a Série A do Brasileirão, então ficaria com o pé atrás. Mas esses 3 eu tenho certeza sim que poderia ser uma alternativa, e certamente, se o Ítalo Rodrigues falou, né, que era um dos nomes de que teria a possibilidade, por exemplo, de chegar jogadores do Nova Iguaçu, esses atletas, na minha opinião, certamente estariam nessa lista. Quer saber quem quer? Então vamos aqui comentar com vocês. Bom, então o primeiro deles, eu diria que o mais chamativo, né, seria o Carlinhos, centroavante de 27 anos. Vocês vão lembrar que foi o grande destaque do Nova Iguaçu em quesito de gols e foi para o Flamengo nessa temporada. Então tem a história aí perfeita, né? 14 jogos pelo Nova Iguaçu, 9 gols marcados e uma assistência, tirando os times, os 4 maiores do Rio, né? O Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, foi o jogador com mais gols. E aí, então, um desempenho bem interessante pelo Nova Iguaçu. Foi especulado em vários times da Série A, da Série B, e aí acabou assinando com o Flamengo, que aí fica difícil, né? Uma proposta do Flamengo, porque na época não sabia se o Gabigol iria perder o restante da temporada e tinha apenas o Pedro, e apostou, né, no Carlinhos, mas claramente não é um jogador que tem jogado com muita frequência. 2 jogos apenas, o último jogo que ele entrou em campo foi no duelo 0-0 contra o Palmeiras, há quase um mês, foi no dia 21 de abril, então tem um tempinho, né, que ele não entra em campo, e aí ficou esse mês de maio inteiro sem entrar, sendo relacionado, é claro, para alguns jogos. O último foi no dia 11 de maio, no duelo contra o Corinthians, 2-0 para o Flamengo no Maracanã, e anteriormente também no duelo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, dia 4 de maio. Então dá para ver que ele tem sido muito mais reserva do que titular, né? Já era de se esperar, ainda mais com a volta agora do Gabigol, que pode deixar o clube no meio do ano? Pode, mas eu acho que a tendência é que ele fique até o final da temporada, quando termina o seu contrato, vai até dezembro desse ano, e aí ele deve assinar com uma outra equipe. E na minha opinião, se o Gabigol continua, não pega nenhuma suspensão, né, que de antidoping e tudo mais, eu acho que o Carlinhos pode acabar perdendo espaço. Lembrando que ele assinou em definitivo com o Flamengo, contrato de 2 anos e tudo mais, tem um salário alto, próximo de 100 mil por mês, né? O pessoal falou que é acima disso, as informações que tivemos, não é um valor longe da realidade do Vitória. E eu acho que, dependendo, poderia ser uma boa. É claro, o Vitória já tem vários centroavantes, tem o Alejandro, tem o Luiz Adriano, tem, por exemplo, o Léo Gamalho, que voltou, né, de lesão, mas não tem jogado com muita frequência. Mas ainda assim, mesmo tendo essas opções, eu deixaria o Carlinhos como um asterístico aqui, né, uma possibilidade de mercado. Se o Flamengo tiver interesse de emprestá-lo, certamente para um time da primeira divisão, ele pode, né, se valorizar muito mais e não vai ter risco de chegar a 7 jogos, por exemplo, que ele só tem 2 até aqui na Série A, então tranquilamente poderia ser emprestado para um time da primeira divisão. Você acha que valeria a pena esse empréstimo ou não? Estou curioso para ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo. Mais um aqui nesse vídeo é em relação ao Iago Ferreira. Vocês lembram dele? Jogador então que tem 22 anos de idade, meio ofensivo, foi o meia de criação desse time do Nova Iguaçu. Ótimo desempenho também nos duelos contra o Fluminense, contra o Vasco na semifinal. 14 jogos, 3 gols
e 3 assistências. Ótimo desempenho dele, até tinha a possibilidade, por exemplo, de ir para alguma equipe da Série A. E o seu empresário já deixou claro que ele só iria para um time onde ele jogaria com frequência. Foi emprestado pelo próprio Fluminense, que ainda tem contrato com o jogador, para o Curitiba na Série B. E não é isso que tem acontecido. Ele que é um meia muito jovem, tem apenas 22 anos de idade. Esse ano foi o ano de estreia dele como profissional e teve esse ótimo carioca pelo Nova Iguaçu, mas pelo Curitiba até aqui na Série B apenas 3 jogos disputados. É claro, o último jogo do Curitiba ele jogou na derrota por 1-0 contra o Ceará, jogou 35 minutos no último dia 31 de maio, ó, dá pra ver aqui pra vocês. Mas nos últimos jogos ele tem ficado muito mais no banco, nos 5 que ele foi relacionado nesse mês de maio, né, que se passou, apenas 2 ele entrou em campo, somando 55 minutos, todos saindo do banco de reservas. Empate em 0-0 contra o Novo Horizontino, fora de casa, e nessa derrota para o Ceará. Curitiba não voltou a jogar desde isso, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas o Iago Ferreira tem sido muito mais reserva do que titular. E, na minha opinião, se tivesse um empréstimo até para a Série A, dependendo do Fluminense que detém o seu passe, até poderia ver com bons olhos essa ida, por exemplo, saindo da Série B e indo para a primeira divisão. É claro, você pode pensar, mas ele não está conseguindo jogar nem na Série B, vai jogar na Série A. A grande questão é o seguinte, né, se o Ítalo Ferreira falou que tem alguns nomes que foram especulados, né, no mês de março, eu acho que o Iago faria sentido. Não tem como, né, você falar que jogou muito bem o Campeonato Carioca contra vários times da Série A, que agora só porque não está sendo titular, às vezes no estilo de jogo, né, do Curitiba e tudo mais, e aí você pensar, nossa, o cara não está mais numa boa fase, não compensaria. Eu diria que não. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Lembrando que pelo Fluminense, apesar de ter feito desde a categoria sub-17 na equipe de base, ele nunca jogou no profissional, né? Do Fluminense foram vários anos jogando na equipe de base. O último ano dele que ele jogou com mais frequência foi em 2021, no time sub-20. 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Apesar de ser tratado como uma grande promessa, ainda não teve, né, essa sequência de muitos jogos. Deixa aqui então a sua opinião embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, tem um jogador também que vem se destacando bastante, que é em relação ao Bill, jogador que então jogou muito, né, pelo Campeonato Carioca. Ele que é o mais novo de todos esses, ele e o Iago, né? Mas que teve um desempenho muito interessante para um setor carente em vários times, e diria que para o Vitória também, que é o Bill, que joga de ponta, então jogou aí pelo lado esquerdo, ponta esquerda de velocidade, 16 jogos no campeonato, somando Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, 16 jogos, 6 gols e 5 assistências. Ele que mostra aqui que ele é emprestado para uma equipe da Ucrânia, mas não, ele pertence ao Nova Iguaçu, e até vou deixar essa matéria aqui, ó, falando sobre ele, onde ele vai ficar um tempo fora, né, expectativa de que ele volte agora em julho. E aqui, ó, Bill tem sondagens de clubes da Série B, Nova Iguaçu espera lucrar com a venda. Então ele fala sobre essa questão e a possibilidade, né, dele voltar agora no meio do ano. Então, se a parte física dele estiver ok e aprovado nos exames médicos, é o nome que eu acho muito interessante, e até ficaria surpreso se nenhum time da Série A o procurasse. Por exemplo, o Juventude, o Atlético Goianiense, o Criciúma, acho que seria uma baita opção para esses clubes também. Para o Vitória não deixa de ser uma alternativa, né? Se o Carlinhos foi contratado pelo Flamengo, o Bill, que é um setor ainda mais necessitado por vários times, não ficaria surpreso também de ver ele no Grêmio, no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, Fortaleza, por exemplo, porque é um jogador que se destacou demais nesse estadual. Vale lembrar que ele é revelado na base do Flamengo. Pelo Flamengo teve poucos jogos no profissional, foram apenas 4 e 1 gol. Foi bem na Série B pelo CRB em 2020, 31 jogos, 4 gols. Passou um tempo também em alguns clubes menores do futebol europeu, empréstimo também para o Sport, não foi muito bem, e Sampaio Corrêa e Inter de Limeira, isso no ano passado, antes do Campeonato Estadual, que certamente valorizou demais o camisa 10. O último gol dele foi no duelo contra o Vasco, na semifinal, foi importantíssimo, né, para conseguir a classificação para a decisão. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer, você concorda comigo, discorda dessa lista aqui de opções do Nova Iguaçu? Outras sugestões também de conteúdos do Vitória relacionados eu já trouxe aqui no canal, que estão tudo aparecendo aqui para vocês. E é isso, nos vemos aí numa próxima. Valeu!